O corpo humano, grandiosamente concebido por Deus, é um extraordinário mecanismo de energia, uma engrenagem afinada para manter-se em funcionamento. Precisamos de combustível, porém, muitos optam por uma prática aparentemente peculiar no mundo secular do jejum, conhecida como regime alimentar. Seja para a redução de peso ou para a manutenção da saúde, existe um contexto espiritual em que algumas pessoas escolhem abster-se de alimentos por razões especiais. Na Bíblia, isso é referido como jejum. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e deixar um comentário indicando o local onde você nos acompanha. O jejum é um ato poderoso realizado durante um período específico com o propósito de promover o desenvolvimento espiritual. Jesus, com sua sabedoria, ofereceu instruções sobre o jejum, enfatizando sua importância e impacto. Mateus 6:16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Esse texto nos adverte para não agirmos como fazem os hipócritas, mas praticar o jejum em segredo, tornando-o visível somente ao Pai. Quando renunciamos aos prazeres e às exigências físicas por meio do jejum, dedicamo-nos a chamar a atenção de Deus. Isso se torna um ato de devoção, uma entrega sincera a Ele, uma busca por orientação, purificação e crescimento espiritual. Jejuamos para fortalecer nosso relacionamento com o divino, reservando um tempo especial para comungar com Deus, focando na conexão. Jesus também nos advertiu para não nos exibirmos durante nosso jejum. Mas ao mencionar quando jejuar, ele indica que considera o jejum como uma disciplina espiritual. A prática do jejum envolve temporariamente abster-se de desejos corporais, como alimentação, devido a necessidades espirituais. Assim como nos dedicamos à oração, esta prática busca uma intervenção de vida no espiritual. O jejum do reino é uma ação que ocorre em segredo. Para quem nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem se alimentar pode ser preocupante. Surgem questionamentos específicos. Serei capaz de enfrentar a situação? Terei a habilidade ou não para me envolver em uma jornada que não consiga concluir? Contudo, é importante recordar que o jejum, quando realizado com sinceridade, pode proporcionar profundidade e crescimento espiritual. Muitos se inquietam com o que os amigos pensarão se começarem a jejuar. Contudo, a resposta para isso é simples. O propósito do jejum não é impressionar os outros. Como Jesus aconselhou anteriormente, jejuar em segredo é o caminho. Mantenha a cabeça erguida e o rosto em tranquilidade, para que apenas o Pai fique a par. O jejum representa um compromisso pessoal entre você e Deus, e frequentemente não precisa ser compartilhado com outras pessoas. Naturalmente, há momentos em que podemos participar de períodos de jejum públicos, seja na igreja ou junto a outras pessoas. O jejum é uma disciplina bíblica que pode enriquecer a vida espiritual de qualquer indivíduo, transformando-o em um guerreiro de oração por Deus. Alguns podem achar que os cristãos não necessitam de disciplina. No entanto, da mesma forma que um soldado se fortalece por meio do exercício físico, nós também desenvolvemos nossa força espiritual por meio de práticas espirituais. Lembre-se de que somos soldados de Cristo e, como bons soldados, devemos estar familiarizados com diversas práticas. O jejum é apenas uma das muitas técnicas que um cristão pode adotar. Uma jornada que exige esforço tanto espiritual quanto físico, comparável a escalar uma montanha. Embora possa parecer desafiador, os benefícios valem a pena. Se este for seu primeiro início de jejum, progrida gradualmente. Seu primeiro passo de fé será reconhecido por Deus, mesmo que pareça insignificante para os outros. Será de grande importância para você e para Deus durante o jejum. Mais do que a duração exata, preocupe-se com o seu relacionamento saudável e harmonioso com Deus quando começar o jejum. Lembre-se de que a aceitação de uma proposta não está apenas na resposta positiva, mas no coração por trás dela, pois Ele está consciente de todos os detalhes e das suas preces. Se você nunca tentou abster-se antes, comece com algo pequeno, como ignorar uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus observavam um dia de abstinência anual, iniciando ao anoitecer e terminando no anoitecer do dia seguinte. Planeje começar o seu período de abstinência ao pôr do sol, um pouco antes da sua refeição noturna habitual, e pule o café da manhã e o almoço no dia seguinte.
Muitos judeus encerravam o período de abstinência com uma refeição normal. Se estiver jejuando por uma resposta específica à oração, convide alguém para jejuar e orar junto a você. Há força na união, e Deus nos recordou que quando dois concordam em algo na terra, isso será feito pelo Pai no céu. Planeje com cuidado e encare o jejum com compromisso, permanecendo firme independentemente das circunstâncias. Lembre-se de refletir sobre suas motivações e objetivos, tornando essa experiência mais significativa. Agora, sobre o tipo de abstinência que escolherá, existem várias opções a considerar. Um exemplo é o jejum absoluto, no qual se evita completamente comida e água. Paulo adotou esse tipo de abstinência por 3 dias após seu encontro com o Senhor Jesus na estrada. Durante esse período, ele não comeu nem bebeu. No entanto, para o seu primeiro jejum, é recomendado começar com uma abstinência menos rigorosa. Este tipo de abstinência é mais indicado para situações de angústia profunda, ou quando está buscando resolver um problema sério, como libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. Outra opção é o jejum normal, no qual se evita todos os alimentos sólidos e consome apenas líquidos. Na Bíblia, o termo jejum geralmente refere-se à abstenção de alimentos sólidos, enquanto a questão do consumo de líquidos geralmente não é mencionada. Por exemplo, durante os dias de jejum, Jesus não comeu nada e, após esse período, sentiu fome. Lucas capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. A Bíblia não faz menção de Jesus consumindo líquidos durante esse tempo. Quando as pessoas jejuam, a escolha do que ingerir é uma consideração importante. Muitos optam por excluir bebidas prazerosas, como refrigerantes e vários tipos de sucos de frutas. Isso está alinhado com a prática do Antigo Testamento, na qual se eliminam certos líquidos ou alimentos sólidos. Entretanto, nem todo esse tipo de jejum é reconhecido como jejum de Daniel. Independentemente do tipo de jejum que escolher para começar, lembre-se de que é um ato de fé. Deus observa o seu coração e recompensará grandiosamente. Compartilhe essa mensagem com um amigo ou familiar para adotar a prática do jejum como um ato grandioso de fé. Amém.